O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou a análise da ação que questiona o fim do voto de qualidade em empates ocorridos nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão ligado ao Ministério da Economia. Dispositivo da Lei 13.988 de 2020 estabelece o fim do voto de qualidade em empate nos julgamentos administrativos fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, órgão que integra o Ministério da Economia e é responsável pelo julgamento de segunda instância do contencioso fiscal na esfera federal. As turmas do CARF são compostas paritariamente por representantes dos contribuintes e da Fazenda Pública, reservada à representante dessa última a função de presidente, ao qual era conferido o voto de qualidade. O dispositivo questionado determina que, na hipótese de empate, o resultado deve ser favorável ao contribuinte. No Supremo, 3 ações questionam o fim do voto de qualidade. Em junho do ano passado, o julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Para o relator, o ministro aposentado Marco Aurélio de Mello, a ação deveria ser julgada procedente por inconstitucionalidade formal, ou seja, por vício na fase de elaboração da norma, mas, se vencido, votada pela improcedência e manutenção da regra de desempate vigente. Já o ministro Luiz Roberto Barroso considerou a norma constitucional, mas decidiu que é possível a Fazenda Nacional recorrer à Justiça contra o contribuinte em caso de derrota por empate no CARF. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes considerou a regra constitucional, mas sem a ressalva feita pelo ministro Barroso. Aqui é uma opção do legislador. Não há na Constituição nem a exigência que o voto de qualidade seja do poder público, nem tampouco que o voto de qualidade seja a favor do contribuinte. Não há uma previsão. Agora, o que existe na Constituição, e nós sabemos que é o capítulo mais importante da parte tributária constitucional, o que existe na Constituição são garantias aos contribuintes. Uma série de garantias aos contribuintes, uma proteção do contribuinte em relação a eventuais abusos, eventuais distorções do Estado. A ministra Carmen Lúcia e os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski acompanharam também o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Afastando as alegações de inconstitucionalidade formal ou material, estou julgando também improcedente a ação, mas restringo-me rigorosamente a esta declaração ou ao reconhecimento, portanto, da constitucionalidade, sem me adiantar naquilo que foi proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem peço vênia, no sentido de que isto teria que ficar constante como uma autorização, o que não significa, como também aqui já foi enfatizado, que nos casos específicos que a legislação prevê a possibilidade de questionamento judicial, possa ter de acontecer em casos específicos. Ademais, se não houvesse esse argumento teórico, parece-me haver um argumento prático, que o que se almeja a rigor é a redução da macro-litigiosidade fiscal e o outro caminho parece-me traduzir-se em maior litigiosidade. Por isso, senhor presidente, pedindo mais uma vez vênia ao eminente ministro Vistor, eu estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Então, senhor presidente, pedindo mais uma vez muitas escusas ao eminente ministro Cássio Nunes, eu peço vênia para pronunciar meu voto, que coincide integralmente com o voto do ministro Alexandre de Moraes, e peço vênia aos demais ministros que se pronunciaram em sentido contrário. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Nunes Marques.